que a gente vê, na verdade, no futuro da oncologia, que já é presente, é a imuno-oncologia, né? Nos últimos 4, 5 anos, isso mudou a história da oncologia. Nós temos hoje tratamentos onde os pacientes de pulmão, de bexiga, de rim, de melanoma, que antes em 6 meses, 1 ano, acabavam morrendo da doença, nós temos hoje pacientes vivos 6 anos, 7 anos com os tratamentos. E eu não teria dúvida que esse é só a ponta do iceberg. Eu queria expressar o meu entusiasmo com a oncologia que eu vejo dos dias de hoje. Um exemplo disso são os trabalhos que foram apresentados esse ano no Congresso Americano de Oncologia em Chicago, né? Um dos trabalhos mais impactantes foi a utilização de alguns instrumentos de biologia molecular para nos ajudar a selecionar melhor os pacientes que não precisam quimioterapia em câncer de mama. E a biologia molecular tem nos ensinado muito nos últimos anos no sentido de poder selecionar pacientes que precisam ou não precisam de tratamentos tóxicos com muito mais chance de acerto. Nos últimos 3 anos para cá, as grandes novidades vêm em relação à imunoterapia para o tratamento dos tumores, tá? Que é uma medicação que é diferente da quimioterapia, o mecanismo de ação, porque ela estimula os linfócitos, que é o sistema imune do organismo, a se defender dos tumores. Então, o próprio sistema imune pode combater a doença. O grande problema é que a imunoterapia ela não serve para todas as neoplasias e nem todos os pacientes vão responder. O que faz um paciente responder ou não, a gente precisa de biomarcadores, que a gente chama para selecionar quem é o paciente. Mas a revolução vem vindo com essa imunoterapia, porque isso faz com que o paciente não tenha efeitos colaterais tão grandes quanto da quimioterapia. E como estimula o sistema de defesa do organismo é semelhante a uma vacina, que faz a imunidade adquirida. Um outro aspecto importante é que, às vezes, mais pode ser menos. Existem tratamentos para câncer em que, bem selecionados os pacientes, eles podem ter o mesmo resultado com menos tratamento. Então, isso é algo importante para o dia dos pacientes. E nesse sentido vem a biópsia líquida, que é um procedimento que onera fisicamente menos o paciente, é uma coleta de sangue, e que consegue me dar características biológicas do tumor naquele instante, naquele momento, com fragmentos do DNA, com mensuração de células, e isso vai dar a informação dinâmica do tumor a cada momento na sua evolução e vai tornar o tratamento muito mais capaz de ter um resultado amplificado para aquele momento. Todos os anos a gente tem novas medicações, novos estudos, a gente não tem a cura do câncer ainda, o diagnóstico precoce, mas quando ele já está instalado, o que a gente quer é tentar reconhecer qual é a melhor arma para cada tipo de paciente. E um outro potencial aspecto da biópsia líquida é a possibilidade de que a gente possa, inclusive, usar esse instrumento para, quem sabe, em pacientes de alto risco para câncer, tentar usar isso como método de rastreio, o que hoje ainda não é uma realidade, mas certamente está no prospecto de investigação para que também pacientes ainda não portadores de diagnóstico possam, especialmente em perfis de mais alto risco, terem o seu diagnóstico antecipado através desse instrumento. De um modo geral, exceto nos casos de tumores que são hereditários, a incidência de câncer de mama aumenta com a idade. Então, por exemplo, se uma mulher de 50 anos tem uma chance de 1 a 2% de ter câncer de mama, uma mulher que atinge a idade dos 60 tem uma chance de 2 a 4%, e se ela atingir 85 anos, o risco ao longo da vida de ter desenvolvido câncer de mama é de em torno de 8 a 10%. Isso acontece porque câncer de mama é de origem multifatorial. O câncer de mama ele tem um pico assim de prevalência entre 50 e 60 anos de idade, entre 50 e 69 anos de idade. Ele inicia assim, ele dá um salto a partir dos 40. O pico é nessa década dos 50 a 69, depois dá uma leve queda e a partir dos 70 anos ele volta a subir. Então fica completamente relacionado à faixa etária. A paciente vai continuar fazendo o rastreamento dela anual, acima dos 75, de acordo com as condições clínicas que ela tem. Hoje nós temos pacientes, nós temos mulheres de 80, 85 anos completamente ativas.
e saudáveis, tomando lá uma medicaçãozinha para hipertensão, alguma coisa assim, e tem uma expectativa de vida grande, né? Então, o que vai definir a continuação a partir dos 70, além dos 75 anos, é a condição clínica da paciente. Quando a gente fala de avanço no câncer, a gente está muito atrelado a novas drogas, novas tecnologias. Com o passar do tempo, a gente percebe que tem muitas drogas que são revolucionárias, que ajudam enormemente os pacientes, mas a gente sabe que, infelizmente, ao usar essas drogas em grandes grupos de pacientes, nem todos são beneficiados por esse tratamento. E o que leva a isso? Qual é a razão para que muitos sejam muito beneficiados e uma parcela despreze aquela nova droga tão promissora? É porque o câncer ele oculta uma série de características biológicas que são muito individuais e pessoais do tumor que cada paciente apresenta. Há exemplos esse ano de condutas em que a gente usa a ciência no sentido de ser mais médico, ou seja, tomar decisões individuais mais seguras e que defendam o lado do paciente, a sua integridade física, ou seja, quando o tratamento é tóxico, escolher bem quem precisa do tratamento tóxico e não usar o tratamento em pessoas que o tratamento não faça diferença. Tem se observado que muito mais avanço nós temos encontrado nas novas drogas, nas novas ofertas terapêuticas, ou novos regimes de radioterapia, que talvez a gente questione realmente o papel do cirurgião, né? A gente sabe que o sucesso do tratamento está muito associado às respostas patológicas das pacientes. E a gente sabe também que o grupo de pacientes que se beneficia de quimioterapia, se a gente oferecer para uma população específica quimioterapia antes da cirurgia e concluir todo o regime quimioterápico, a gente também avalia em vivo, né, na própria paciente, qual que é a resposta dela ao medicamento. E essa é a melhor informação. Então, cada vez se aborda menos axila, isso tem um ganho muito grande para as mulheres, porque tem menos complicações, menos sequelas pós-operatórias. Outra coisa muito interessante que esse ano também trouxe foram vários exemplos de como a imunoterapia do câncer avançou. A minha geração de oncologistas tinha muito descrédito na imunoterapia, mas nos últimos anos se aprendeu vários detalhes da intimidade da fisiologia do sistema imune e se entendeu por que os tumores conseguem tornar o sistema imunológico tão indiferente. Por que um tumor cresce sem que haja uma reação significativa do nosso sistema imunológico? Porque ele pode ser muito agressivo quando ele quer. Um transplante mal selecionado do ponto de vista de compatibilidade faz uma rejeição muito violenta. Então, o sistema imunológico pode ser muito agressivo quando ele precisa, não é? E se aprendeu recentemente que vários freios que são impostos pelo tumor no seu desenvolvimento, eles podem ser freados, desbloqueados, através de anticorpos específicos. E isso faz com que o reconhecimento imunológico fique completamente diferente, ganhe muito em dimensão. A primeira neoplasia que foi lançada em imunoterapia foi melanoma. Então a gente tem pacientes com melanoma vivos há mais de 10 anos, tendo feito imunoterapia numa fase final até de vida, depois que não tinha respondido a todos os tratamentos, e hoje eles estão vivos sem fazer tratamento. Então, realmente está mudando a visão de tratar as doenças. A gente está vivendo uma revolução com avanços no cenário do tratamento do câncer que são inigualáveis com relação à história recente do câncer, e a imunoterapia é o grande símbolo disso. O que a imunoterapia difere em relação aos tratamentos que até então nós realizávamos? Cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Esses são tratamentos que têm por característica combater diretamente o tumor. E o que a imunoterapia produz, isso na verdade são medicamentos que conseguem tirar do silenciamento as nossas defesas, ativar as nossas defesas para que as nossas defesas exerçam o papel de destruição e de combate ao tumor. E mais do que falar se eu estou curando mais pacientes, a expectativa que reside nisso é que eu possa estar cronificando doenças que historicamente eram incuráveis. Então, o critério em câncer, às vezes isso é muita expectativa dos pacientes, dos familiares, eu vou ser curado ou não vou ser curado? Hoje esse dogma está mudando um pouquinho. A gente está falando de uma doença que
eu potencialmente posso realmente talvez estar curando e nunca mais encontrar ela naquele paciente, mas eu também posso estar transformando essa doença numa doença que será tratada como tantas outras doenças crônicas das quais os pacientes não morrem mais. E aí tem diabetes, tem hipertensão, que a gente muda tratamento e os pacientes seguem a sua vida. Então a gente está tendo uma enorme mudança de paradigma instrumentalizado pela imunoterapia, assim como tantos outros novos tratamentos que estão amplificando o cenário de tratamento do câncer, e é que faz com que nos anos 70 nós tínhamos, de todos os pacientes com câncer, 2 em cada 5 vivos após 5 anos, e hoje a gente já tem 2 a cada 3. E isso é uma enorme revolução que eu entendo só está começando. A gente tem observado no câncer de mama grandes evoluções, nem tanto na área da cirurgia, mas principalmente na oncologia clínica, nas novas drogas, né? Medicamentos novos, a imunoterapia, o duplo bloqueio, medicamentos que estão entrando principalmente na clínica privada e naturalmente vão acabar tendo acesso nos pacientes também em saúde pública, né? Mas o que mais importa é que com esses avanços, esses novos resultados, a gente oferece para os pacientes cada vez mais sobrevida, seja no tempo livre da doença, ou seja, naquelas doenças que voltariam, mas ficar mais tempo sem o câncer, como também em pacientes que acabam tendo uma sobrevida global muito mais longa. Câncer de mama é uma doença multifatorial associada ao envelhecimento, porque os mesmos fatores que fazem com que uma célula se altere e reproduza de forma anormal, eles se somam, eles se acumulam ao longo do tempo. Isso faz com que câncer de mama, na medida em que o tempo passa, as células estão sempre trocando, todo mês as nossas células trocam. Então todos aqueles fatores ambientais, externos e internos estão aí atuando para que a célula se reproduza de forma normal, podendo dar origem a um tumor. Então essa é a explicação técnica de por que câncer de mama tem relação com a idade, exceto quando existe um fator hereditário. Os tumores de mama, eles são basicamente de 4 tipos. O tipo mais frequente cresce lentamente. Os 2 tipos mais agressivos, os tumores chamados de HER2 e triplo negativos, eles têm um crescimento muito rápido. Então, os tipos mais agressivos não respeitam o tempo e não respeitam a periodicidade da mamografia. São os tumores que muitas vezes acontecem entre uma mamografia e outra. Para a gente usar alguns dados locais, para a gente não fazer comparações só internacionais, é importante lembrar que o câncer de mama, ele tem peculiaridades. A gente sabe que não só no Brasil tem índices diferentes, mas até o Rio Grande do Sul, ele desponta no Brasil como as maiores incidências. Números locais nos mostram, né, 2017 a gente teve 72 mortes por câncer de mama na nossa cidade. Então, perdemos 72 mulheres pela doença do câncer de mama em 2017, mesmo com todos esses avanços. A gente conseguiu estratificar por idade e se percebeu que 13 delas tinham menos de 50 anos. Ou seja, vai ao contrário do que o Ministério da Saúde preconiza no rastreio, que seja feito depois dos 50, tanto que Caxias do Sul continua fazendo rastreio mamográfico a partir dos 40 anos, porque a gente acredita que essa é uma população que se beneficia do rastreio precoce. Eu trabalho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No Hospital Albert Einstein, uma população que se cuida, que faz exames de rotina, que faz mamografia, que faz ultrassom, que faz ressonância, que faz segmento, que faz rastreamento. O tamanho médio de tumor é 1,5 centímetros. Eu também sou professor na PUC em Porto Alegre. É um hospital de SUS. Não existe tanto cuidado, tanto acesso em relação ao diagnóstico precoce. O tamanho médio de tumor é 3 centímetros. Então, a periodicidade e o diagnóstico precoce eles são importantes porque se eu descubro tumores pequenos,
não só eu tenho uma maior chance de cura, porque existe uma relação direta entre tamanho e cura, mas eu também faço tratamentos menos agressivos. A cirurgia é menos agressiva, a radioterapia é menos agressiva, a quimioterapia é menos agressiva e menos indicada, a hormonioterapia é menos agressiva e menos indicada, e assim por diante. O que as sociedades médicas brasileiras preconizam é o rastreamento de câncer de mama com mamografia a partir dos 40 anos anual, até pelo menos 75 anos de idade. Essa prática é utilizada também em outros países, como os Estados Unidos e alguns países da Europa e também ao redor do mundo. Parece uma controvérsia, né? Mas se eu entro na menopausa e produzo menos hormônio, por que eu tenho mais câncer? Na verdade, depois da menopausa também é uma produção hormonal. A origem da produção hormonal da menopausa não é mais o ovário, mas é uma transformação na gordura de um hormônio produzido pela suprarrenal em estrogênio. E por isso que a gente recomenda que mulheres pós-menopausadas sejam magras e tenham atividade física, porque isso reduz a gordura e reduz a produção de estrogênio. Agora, mulheres pós-menopausadas também produzem hormônios, mas os hormônios não são, obviamente, a única causa de câncer de mama. O câncer, ele não é uma doença só da pessoa, é da família, porque envolve toda a família. Até porque tem um tratamento, né, que realmente é mais forte, né? Ele causa mudanças, não é? Tanto físicas, na aparência, né? Isso abala a pessoa. Então, eu acho assim, ó, é fundamental que a pessoa sempre tenha um acompanhamento também psicológico. Nesse caso dos pacientes de câncer, você tem um foco específico, que é trabalhar o efeito do câncer naquela pessoa. Então, para cada pessoa é uma coisa, entendeu? Tem pessoas que o que está realmente incomodando muito é a mutilação. Tem outras pessoas que estão incomodando muito o medo da morte, tem outras pessoas que estão incomodando muito a quimioterapia, enfim, a vida dela de maneira geral. Então, você não tem um processo igual, você tem um processo para cada pessoa, mas sempre centrado no problema do câncer. Não é uma psicoterapia aberta para qualquer coisa, é uma psicoterapia centrada nesse problema. Então, isso é psico-oncologia. A Elizabeth Kabler-Ross, por exemplo, que era uma psiquiatra muito importante que a gente estuda, ela descreveu essas fases todas da perda e do luto que você passa ao longo dos anos. E nós, como psicoterapeutas, temos que ter clareza dessas fases, porque a fase da negação, no primeiro momento eu falo, eu não tenho nada disso, isso é um diagnóstico errado e eu vou ficar procurando vários outros médicos. Depois eu posso ter o outro etapa, que é da raiva, né? Eu posso ter uma outra etapa, falar assim, eu vou ser muito mais boazinha porque eu fiquei doente por causa disso, daquilo e daquilo outro. Então, é a barganha. Então, essas fases todas, para depois eu ter uma fase, inclusive, até de depressão, para depois eu ter uma fase melhor de reconciliação com tudo isso. Lógico que essas fases não são dessa forma, assim, nessa escala exatamente, mas isso acontece tudo num momento muito crítico, porque dependendo da doença que você possa ter, você pode desenvolver, sei lá, outra coisa pior ainda. É tratar um paciente de câncer como um ser humano, não como um doente, tá? Como um ser humano, que vai trazer tudo para você. Tá? Enquanto terapeuta, você vai receber alguém que está trazendo medo de morte, que está trazendo medo de desfigurações, medo de mutilações, está trazendo medo da própria doença, dos tratamentos, que são tratamentos pesados, invasivos, a quimioterapia, cirurgias. Então, é alguém muito mobilizado por essa doença, muito, e que precisa muito da ajuda psicológica, né? Por causa disso. Ele realmente, eu acho que é o paciente que mais sofre de todas as áreas que existem hoje é o paciente de câncer. Mesmo que ele saia curado, mesmo que ele saia muito bem, mas alguém curado mutilado é diferente de alguém curado normal, alguém curado que passou por tudo isso. Meus pacientes, quando vão, por exemplo, à quimioterapia, eu sempre explico como trabalhar com isso, né? Porque as pessoas dizem, eu tenho problemas de olfato, de paladar, eu vomito, eu tenho diarreia, é um horror, isso aí é um horror. E eu sempre digo, não, é tratamento. Que coisa boa que tem tratamento.
É importante você fazer todos os tratamentos, o que cada um deles está trazendo para você de bom. Então, isso é o que o psicólogo fica fazendo com a pessoa. É uma terapia de ajuda, realmente de ajuda, e ajuda muito. Então, que a pessoa possa ver assim, a cada gotinha que cai da químio, né? Que ela pense, isso é saúde, isso é bem viver, né? Isso vai trazer realmente eu poder me restabelecer, é mudar o padrão de pensamento, as crenças que se tem. Isso é fundamental no tratamento de câncer. Então, o que nós trabalhamos principalmente é a parte emocional, é a parte dos sentimentos, é a parte do humor que vai estar se desdobrando. E é procurar dar uma melhor qualidade de vida para esse indivíduo com todas as dificuldades que ele está apresentando. E numa equipe, às vezes, multidisciplinar, a gente pode, inclusive, ajudar melhor esse paciente.